Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, né, professora Márcia? E a professora Alessandra. E o nosso parceiro intérprete, Sâmio Costa. Olha aí, fazendo presente aqui, marcando a presença na nossa aula 44.1 Literatura. Eita, Maga! Será que vem hoje, né? O que será que nós vamos falar? Quais serão as novidades? O que vem de novo aí pela frente? Vamos ver. Então vamos lá, aula 44.1, ó, literaturas, vanguardas artísticas europeias e o modernismo brasileiro. Mas antes, vamos começar com o nosso texto. Aquele texto que a gente sempre faz aquela reflexão. Vamos ver o que tem aqui pra gente, pessoal. Então vamos que vamos, né? Para nosso texto, né? Olha, esperança, né? Isso, a esperança. A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos das asas da descrença, voltam sonhos nas asas da esperança. Muita gente infeliz assim não pensa, no entanto, o mundo é uma ilusão completa. E não é a esperança por sentença, este laço que ao mundo nos manieta? Mocidade, portanto, ergue o teu grito. Sirva-te a crença do fanal bendito, salve-te, a glória no futuro avança. E eu, que vivo atrelada ao desalento, também espero o fim do meu tormento. Na voz da morte a me bradar, descansa. Olha o autor aqui, Augusto dos Anjos. Exatamente. Quando nós falamos em Augusto dos Anjos, os senhores já têm um conhecimento. O que será que vem pela frente? Falando em Augusto dos Anjos, eu tenho o quê? Eu tenho amor, lembrança, saudade. Eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho morte, pessimismo. Angústia. Aquela incerteza, aquela vontade. Por que eu estou aqui? Né? Qual o sentido da vida? A minha predileção é a morte ou é o amor? Então, Augusto dos Anjos, você lembra que na aula anterior a gente falou sobre o pré-modernismo, né? Quem que se destacava na poesia? Augusto dos Anjos. Lembra daqueles termos científicos que ele usa em suas poesias? Então, vamos que vamos. Aqui nós temos o seguinte, né? Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos obteve destaque especial no cenário brasileiro devido à originalidade, impacto de suas obras, ainda com certa influência do formalismo parnasiano e do cientificismo dos escritores realistas e naturalistas. A principal característica de sua poesia é o profundo desencanto com a vida, tá certo? Então você já conhece um pouquinho que na aula do pré-modernismo, né, ligada à poesia, era exclusivamente de quem? Dele, de Augusto dos Anjos. Belezinha? Fácil assim? Então, vamos ao que interessa. Olha só, vanguardas europeias, né? Aqui nós vamos estudar o quê? O contexto histórico relacionado à questão do cubismo, do futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo. E esta imagem? Já observem aqui, pessoal, as cores. Observem as imagens. O que nós temos aqui? Formas geométricas? Nós temos um segmento, nós temos o quê? Então, observe que nós vamos trabalhar muito com essa questão das cores vivas. Exatamente. Olha só, o vermelho, o amarelo, o azul. Essas cores assim que chamam realmente a atenção, que prende. Nada daquela questão de usar o escuro. Ó, aquela perfeição que tinha lá nas escolas anteriores, agora aqui mudou. Quando fala vanguarda, é o quê? E fala vanguardas europeias.
Vanguardas europeias. A ruptura com o passado, é sempre interessante lembrar para vocês que agora é o novo, tá? Nós não vamos mais seguir aquele modelo das escolas literárias. Agora você vem aí com a ruptura com o passado, com o academicismo e as propostas inovadoras para a arte no século XX. De agora para frente, cores novas, formas, aquelas formas geométricas. De repente, você vai olhar para uma imagem e vai se perguntar, será que isso aqui faz parte da literatura? Por que que este objeto com esta cor, com esta forma, eu devo chamar de arte? Percebem? Então aqui você percebe várias obras de arte nestes exemplos aqui, né? Volte lá que eu vou apontar, tá certo? Aí nós temos aí várias, né? Opa, esqueci de selecionar, amadinho, mas não tem Observe aqui problema. as imagens. Cada imagem. Aí, ó, você tem um banco, eu poderia falar um tamborete com uma roda de bicicleta. O que será que tem de arte aí? Alguém pode falar, professora? Isso é arte? É, isso é arte? Amado, quando fala ruptura, né? A quebra com o passado, ruptura, tá certo? A questão das escolas que tinha no passado, cada um seguia uma característica que ela veio com a inovação, tá certo? Então, preste atenção e vamos lá. O termo vanguarda refere-se a uma estratégia militar, a chamada linha de frente, que precede o batalhão como escudo. Nesse sentido, emprestando o termo do campo militar, podemos definir as vanguardas europeias como a arte à frente do seu tempo, que precede algo ou antecipa o que ainda está por vir. Então aqui tem um significado de vanguarda, está à frente, está ali pronta para o combate, para o novo, para o diferente, ok? Então, olha essa obra aqui, né? Você vê o quê? O que você consegue identificar nesta obra? Façam aí uma observação. Lembra quando nós falamos lá no início das cores? De agora para frente, além das formas, isso, e além das formas que você vai pensar, isso aqui não tem nada com nada. Vai ter em cada uma dessas vanguardas, em cada um item, você vai perceber onde ela vai se encaixar. Exato, aqui você vê uma pessoa, né? Tipo se agachando, levantando, olhando para o lado. Nas formas assim, há uma certa imperfeição. Tá certo? Agora, os movimentos de vanguarda representam as inovações artísticas do início do século XX, que se manifestaram em vários países da Europa. Mais outra aqui. A obra de Pablo Picasso. Picasso, ele é um que faz parte, né, do cubismo, tá certo? Subverte todas as tradições convencionalismo já expresso na arte mundial, principalmente aquela que prevalece a perspectiva visual e naturalista. Nesta obra aqui, Autorretrato de Pablo Picasso, quais são os traços que ficam marcantes? Olha aí, as expressões, o olhar, né? Será que aí eu tenho a arte, as cores? Então vejam bem, quando fala em inovação artística, você vai começar a perceber a partir daqui. Certo? Então vamos lá. As principais correntes de vanguarda e suas propostas temáticas. Agora começa toda uma situação. Primeiro nós temos aqui o cubismo. Observe a imagem aí. Cores, forma. Então, o que o cubismo veio nos representar? O que ele veio trazer aí de contribuição? Busca representar as formas da natureza por meio de figuras geométricas, né? E aí você pode perguntar, professora, mas como? Aqui, pessoal, consegue perceber? Eu tenho aqui as formas geométricas. Exatamente, ó, o cubismo, né? Você já vê, ó, vem de cubo, né? Então aqui faz uso das formas geométricas. Estão marcadas a questão do triângulo, do círculo. Exatamente. Então vocês vão identificando as linhas retas, né? E isso já vai
transformando, né, em uma representação do que natural. Ó, uma flor, um jarro, né, sobre uma mesa, vamos dizer assim, ou num cantinho, mas, ó, é uma flor, uma representação da natureza, mas usando as formas geométricas. E aí, vejam, o cubismo. O volume passa a ser representado de forma colorida, sobreposto às superfícies planas. Então, Ok? aqui você... Marca aí no teu caderno cubismo. Agora, os objetos adquirem um formato de escultura, como se fossem talhados, com predomínio de cores com certa austeridade nos tons. Então, além de usar, né, as formas, os traços que você encontra aqui, você consegue, né? Ó, vai esculturando, igual como você fosse entalhando, né? A moldura em linha reta, até você encontrar uma forma. E sempre está marcando, né? Há uma deformidade, tá certo? E você vê presença das formas também. Querendo ou não, sempre está presente. Beleza? E assim vai transformando em molduras. Esse é o cubismo, tá? Não esqueçam. E aí, vamos seguindo aqui, nós temos o futurismo. Quando nós utilizamos essa palavra futurismo, o que vem aí na mente dos senhores? Vocês conseguem ter uma ideia? A própria palavra, pessoal, já nos sugere algo, percebem? Futurismo surge em 1909 a partir da publicação do Manifesto Futurista, do escritor Filippo Marinetti, ok? Suas principais propostas eram a rejeição de todo e qualquer modelo de moralismo e ruptura com o passado, exaltando a velocidade, o movimento e as técnicas da velocidade, como maneira de exaltar o tempo presente. Por outro lado, os futuristas valorizavam, olha aqui, o que eles valorizavam? A guerra e a violência. Então, vamos observar essas características dentro da obra. Olha aqui, nós temos aqui uma obra, o que dá para perceber aqui? Não fala que marca movimento, a velocidade? Se você olhar, então parece assim que está o quê? O que é isso? O que traz aqui? Ó, uma velocidade das questões das máquinas, né? Em processo de evolução. Não é isso? Exatamente. Os futuristas terceiro ano colocavam assim: vamos escrever sem perder tempo. A hora é agora. Você não pode mais ficar pensando no porquê que as coisas aconteciam. Não, coloque aí para fora o que você pensa, não perca tempo, escreva, desenhe, faça a sua arte acontecer, certo? E aí eles usavam o quê? Os conectivos, não se preocupavam com aquela questão da pontuação. Essa não era a preocupação deles, a forma. Eu preciso ter rima. Não, isso aí ficou para trás. O futurismo tornou-se um movimento reconhecido por suas ideias e pela radicalidade do seu manifesto, mas que pouco contribuiu em termos. Tá? Então já vimos o cubismo, futurismo, anotem bem aí a diferença entre um e outro, mas sempre marcando aí a questão da evolução. Não perca tempo, escreva, faça, mostre aí da forma que você imagina. O futurismo tornou-se um movimento reconhecido por suas ideias e pela radicalidade de seu manifesto, mas que pouco contribuiu em termos. Agora, expressionismo, olha só essa imagem muito conhecida, né? Esse quadro, né? O Grito, de Edvard Munch, de 1895. Então, ela é muito famosa por essa questão do expressionismo. Mas por quê? Expressionismo, você vai analisar o quê? Você analisa cada detalhe da obra. Olha as cores quentes que foram usadas. Olha a expressão. Olha o nome, o título do quadro. O grito. Mas por que o grito? Esse local, esse ambiente é o quê? Parece assim que a pessoa está caminhando e de repente algo acontece. Olha a expressão,
facial, olha a expressão corporal. Exatamente. E essa expressão, o que ela nos traz? Ela nos traz uma calmaria, uma angústia, né? Os expressionistas, pessoal, eles buscavam o quê? Aquela pintura dramática. E aqui a gente consegue comprovar a nossa fala, percebem? Olha aqui essa afeição de desespero, espanto, angústia, certo? Então, denominado aí o grito. Então, o expressionismo surge na Alemanha em 1912, tendo como principal proposta artística a deformação expressiva da realidade. Olha aí. Os artistas expressionistas buscavam uma arte que valorizasse o instinto, tratando-se, portanto, de uma pintura dramática. Só o que está mais próximo que dá para verificar a expressão. E você logo vê um casal logo atrás apreciando, né, a pessoa, né, que está com essa expressão parece que de espanto, de fazendo drama. Vamos embora. Olha lá, pesquisa no domínio psicológico, as cores resplandecentes e vibrantes, como dá para a gente perceber aqui. Observem essas imagens e as cores, como elas não são aquelas cores assim calmas, tranquilas. O dinamismo improvisado, você não ia pensar para poder desenhar, para fazer uma arte, não. Eu imaginei aqui, já vou fazendo, pronto, tá aqui, foi o que eu quis transmitir nesse momento. O pincel ou espátula não vai e vem, fazendo e refazendo, e uma preferência pelo patético, trágico e sombrio. E tá aqui o autor, né, da obra aí, né? Aqui, olha a expressão dele. Então, são imagens para vocês analisarem dentro dessas características, tá? Essa pesquisa no domínio psicológico. Então, eles nos passam uma imagem de quê? De repente, nós estávamos acostumados com o romantismo, ou lá com aquela vida bucólica no campo, e aí vem essa quebra. Não, vamos quebrar, vamos romper, né? Lá do barroco. Exato. Olha, era detalhista lá, cada detalhe exagerado no detalhe, em cada forma que era usada. Lá no humanismo, lá no Renascimento, você vê, compare lá com as obras que ficaram aí na sua mente, alguma imagem que a gente já trabalhou aqui na literatura, na parte das obras, aí você consegue identificar lá cada detalhe, cada expressão que a obra representava. Lá no clássico, né, a questão dos deuses, os detalhes, né, a perfeição da mulher robusta. Aí mais para frente, mais outra, mais a simplicidade. Beleza? Vamos lá então. Agora nós temos o quê? Olha esse nome aí, dadaísmo. O dadaísmo surge por volta ali de 1915 em Zurique, no auge da Primeira Guerra Mundial. Então vejam os acontecimentos da época. Os dadaístas pregavam absoluta e completa anarquia na arte, buscando valorizar o quê? O desequilíbrio ao combinar o pessimismo irônico e ingenuidade radical, total ceticismo na arte, além da valorização do improviso. Então vejam, tudo que era improvisado passou a ser valorizado. Você não precisava organizar as ideias e ficar pensando sobre aquilo, não. Imaginou, desenhou, escreveu, tá tudo certo. O que torna a vanguarda dadaísta extremamente radical. E olha aqui uma imagem para comprovar a fala. O que é que nós temos aqui? Várias palavras, né? Misturadas. Usando várias técnicas, né? Aí você vai percebendo letras soltas, outras palavras completas, e vai fazendo, vai encaixando, pronto, virou arte. São as marcas do dadaísmo, ok? E aí vejam aqui, olha as imagens, a arte é uma mentira e por isso tende a ser destrutiva.
de todas as escolas que os senhores já viram, quando nós falamos aqui em vanguardas, o que traz? Olha aí o novo, o diferente, o esquisito, digamos assim, porque talvez você vai olhar, né? O estranho, você vai olhar e vai perceber. Mais uma vez vem aquele questionamento, o que é que eu tenho aqui como arte, professora? E aí você precisa encontrar, dentro das características, o que você marca aqui. São as cores, são as formas, é uma angústia? O que a mensagem quer, na verdade, transmitir? Pensaram aí? Então, vocês estão vendo aqui um mictório, né? Uma peça. Conhecem? Olha aqui. Então, aqui representa que é uma arte. Pegou ali, não serve mais, pronto, uma arte dadaísta. A mesma coisa acontece com a roda, né? Encaixada no banco. Beleza? Uma roda de bicicleta. Virou arte, uma arte o quê? Dadaísta. Eles vai fazendo uma mistura, né? Vai pegando tipo um quebra-cabeça, vamos dizer assim, peças diferentes para formar objetos diferentes para formar um novo. Beleza? Olha o encaixe aqui nesse quadro, né, das pessoas, as fisionomias das pessoas. Uma hora tá com um olhar, pega um olhar penetrante, né? Outra tá sorrindo, a outra tá triste. Um olhar aberto, o outro fechado. Vocês estão conseguindo identificar isso? Então, quando vê essa mistura, eu não queria falar essa questão, parece que vai destruindo mesmo, né? Vai desmontando o que... E a peça por peça vão em cima dessas peças que eram perfeitas e vai destruindo a imagem, tá certo? E fica essa deformação. Sem aquela ordem harmoniosa que nós conhecemos. Pronto, a palavra correta, né? Que encaixa. Sem aquela harmonia, porque você percebe, e aí eu sempre vejo assim que nos faz retomar as outras escolas em que você tinha tudo certinho, pessoal. A questão indianista, o mal do século, depois veio o realismo, depois... Então, toda uma ordem, ela quebra aquela harmonia que nós esperamos. Aqui, você olha e diz, meu Deus, é realmente aquilo que eu quero de novo. Mas será que eu quero incomodar, cutucar alguém, fazer uma crítica através da minha arte? Vamos ver, é um questionamento, é uma pergunta que fica aí para os senhores. Aqui tudo que está à frente do tempo, essa do relógio, né? Aquela preocupação com o tempo, será que vale a pena? Olha só, o tempo vai passando e as coisas vão o quê? Se desfazendo. Então aqui é um quadro dadaísta. E dá para fazer uma reflexão sobre ele, sobre a vida. Por exemplo, às vezes você corre tanto contra o tempo, você se preocupa tanto com determinadas situações, vale a pena? Olha aí o relógio se desmanchando, percebem? Então nada, pessoal, foi colocado por acaso. Existia toda uma história por trás de ruptura. A palavra de ordem aqui é quebra, é ruptura com o passado. Surrealismo. Um dos últimos movimentos de vanguarda surge em Paris, em 1924, com o desdobramento da corrente dadaísta, mais fortemente influenciada pela psicanálise de Freud, considerando o papel do inconsciente na formação da atividade criativa. E agora, quando nós falamos em surrealismo, o que vem? Isso é surreal. Quando eu falo assim, isso é surreal, é uma palavra bem utilizada no meio de muitos, né? A gente sempre percebe que alguém fala, isso aqui é surreal. Mas o que é surreal para vocês? Digam aí em sala, né? O que é surreal? Surreal para mim é algo, o quê? Inovador, diferente, vai mexer lá com o teu psicológico, né? Precisa saber. Com a inconsciência, né? Por isso que falo, né? Com a mente. Olha só, uma pessoa, um rosto, né? Tendo apoio por quê? Por várias, né? Assim, uns guinchos, segurando. E esse semblante, o que nos traz? Sempre buscando esse questionamento, tá? Olha lá, ele está apoiado, mas e aí, o que eu posso extrair daqui como informação quando ele fala o papel do inconsciente na formação
da atividade criativa. Então, são reflexões para vocês, viu? Cada grupo aí, cada dupla, cada estudante pega uma imagem, faz uma leitura e aí compartilha com os colegas. O que eu tenho de surreal aqui? Né? O que esse movimento de vanguarda trouxe? Qual a inovação? Certo? O sonho, a loucura, o maravilhoso, tudo isso deve ser valorizado para atingir alucinatórios, né? Estados alucinatórios, apreciando tudo que foi lógico e irreal, como a irracional, como da imagem anterior, né? Da face, né? Sendo apoiada. A religião, a razão, a moral deveriam então ser banidas da arte, para que o homem pudesse ser encontrado em sua total pureza, ainda não condenado pela sociedade. Mas outra imagem surreal, que surge, né? O pulso, arrancando o quê? Uma rosa, uma planta. E o que você vê? Vê um contraste, né? Força e a questão da fragilidade. Exatamente. Ali ele fala, olha, o sonho, a loucura, o maravilhoso, tudo isso deve ser valorizado para atingir os estados alucinatórios. Aí você se depara com uma imagem como esta aqui, e aí o que vai pensar? Faz toda uma reflexão. Percebem? Apreciando tudo que for ilógico e irracional. Aí ele ainda coloca mais pra gente, que a religião, a razão e a moral deveriam ser, olha pessoal, banidas da arte, para que o homem pudesse ser encontrado em sua total pureza, ainda não condenado pela sociedade. Quando você é obrigado a seguir um padrão, será que você consegue ser você? Percebem? Eu preciso seguir, professora, mas eu não gosto de ser romântica, mas você tem que ser. Você precisa seguir esse padrão. Percebem essa liberdade? Quando você coloca ali o que você realmente está sentindo naquele momento? Então comecem a fazer, pessoal, vocês que já têm esse conhecimento das escolas, e aí vem essas vanguardas para mostrar um outro lado, comecem a fazer essa reflexão. Certo? A religião, a razão e a moral, quando ele fala, deveriam então ser banidas, porque aí você vai ser você. Sem aquela preocupação de ser excluído, né? E de ser influenciado, né? Exatamente. Então tá aqui a imagem. Esse pulso, né, Alessandra? Lá, a primeira vez que eu vi essa imagem, automaticamente eu percebi assim, o pulso. Você tem que ter pulso, a pessoa não fala no dia a dia? O que é ter pulso? É você ter força, né? Ter força para continuar algo. Tenha pulso, ou seja, não mudar, ser radical, tá certo? E a questão da fragilidade, porque quando a gente pega uma planta, se a gente tira do local dela, o que vai acontecer? Ela é frágil, a planta. Se ela não for cuidada, ela vai ficar esmorecida, ela vai ficar fraca, vai ficar desfalecida. E olha quem está logo lá próximo. Um inseto, vou falar inseto, né? A abelha, né? A abelha é a questão para adocicar, que ela vai lá na plantinha, né? E assim aí já vai na parte lá de biologia, mas eu estou falando assim, né? Aquele contraste que dá nessa imagem, né? Da força e da fraqueza. A arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações. É o surreal, aquilo que está para além do real, que é mais que o real, porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente, com o imaginário e com o absurdo. Aqui, nada melhor da gente pensar quando a gente tem cada sonho doido. Pronto, que está mexendo com o teu psicológico, com a tua imaginação. Tem coisa que nada a ver, não, isso daqui não pode acontecer. Como que eu pude sonhar isso? É absurdo. E aqui, olha, a imagem aí, novamente na questão da força, né? A parte, né, da terra, pode ser areia, transformando o quê?
né? A força e direcionada ao céu, vamos dizer assim, né? Então, amadinhos, vamos lá. A professora quer comentar mais alguma coisa da... Quando vocês forem, e aí acontece mesmo de falar, nossa, isso é surreal. Aí vocês vão lembrar das vanguardas europeias. Que é além do real, além do real, aquilo que... né, que mexe com a sua imaginação. Exatamente, que é o absurdo. Não, isso não pode ser. Isso é, professora, isso fora é do normal. Esse trabalho ficou surreal. Então agora vocês já sabem aí a origem do termo, que muitas vezes é utilizado em sala de aula, nos trabalhos, com grupos de amigos. É surreal. Vamos lá. Agora, amadinhos, nós temos aqui o momento, a hora do trabalhando gênero, né? Hora de produzir. O que será que nós temos aqui para os senhores? Produzir um mapa mental sobre vanguardas europeias. Essas vanguardas, vamos aqui conversar um pouco sobre as vanguardas. Elas mexeram com o psicológico, com a mente. É diferente daquilo que nós já vimos? Ou não? O que dá para vocês comentarem em sala sobre as vanguardas europeias? Quando nós falamos em vanguardas, frente, e aí vem o surrealismo, dadaísmo, futurismo, as formas geométricas, as cores. Vamos fazer um mapa mental bem legal sobre as vanguardas europeias? Essa é a nossa proposta para vocês. Porque aí você vai fixar, o objetivo é você fixar, você diferenciar um do outro, até através das cores, das formas. Então essa é a ideia para os senhores, pode ser? Pode, mas só que a gente trouxe aqui o modelinho. Exatamente, olha aí o modelo para vocês. Aqui, ó. Aqui nós temos, né, um trabalho de um aluno que ele fez muito capricho. Olha, Alessandra, bem no centro, ó, olha o tema. A temática da vanguardas europeias. Aí aquela ideia que vocês já conhecem. Eu vou pegar o tema principal, vou centralizar e ali eu vou começar a fazer as minhas distribuições. Então, aqui ele falou do cubismo, fragmento do real, reconstrução através de forma geométrica. Olha só o que ele usou, né? Pintura de Pablo Picasso, né? Nada melhor de Pablo Picasso para exemplificar o cubismo. Logo em seguida, nós temos o quê? O surrealismo, né? Que é a questão dos sonhos, né? O imaginário. O sonho é o surreal. Aí ele trouxe aqui aquele quadro, aquela imagem que estava logo lá no início para marcar aqui Salvador Dalí. Então, tanto o cubismo quanto o surrealismo, o expressionismo. Olha o expressionismo, como ele fez ali o grito. Toda vez que você olhar a imagem, você vai lembrar do expressionismo. E aí, lembrando do expressionismo, eu lembro de quê? De vanguardas europeias. O que o expressionismo lá no grito traz? A subjetividade, a deformação da realidade, o uso de tons mais escuros, diferente, né? Do futurismo, não é mesmo? Lá do cubismo, que ele fez usando cores bem fortes, mas bem vibrantes, né? As cores alegres. O dadaísmo marcado aqui, olha pessoal, a imagem, né? Dadaísmo. Nada, não quer dizer nada com nada, mas tá aí, ó, o mictório. E o futurismo? A questão da tecnologia, né? A arte em movimento. Tá aí o carro, ó. Pronto, então a questão aí tem... Da velocidade, ele até usou o Mário de Andrade, mas ó, tá à frente também. Tá certo? Que vocês têm agora um exemplo. Agora caprichem no mapa mental de vocês. Caprichem nas vanguardas, nas cores. Dá para fazer bem bacana e nos enviem. Essa é a atividade primeira para vocês. É verdade. Então, amadinho, nós estamos aqui aguardando uma boa produção do mapa mental e daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!